Eu sou o Jim Ali, médico psiquiatra, responsável pelo blog Psiquiatria com Você, e hoje a gente vai estar abordando o tema esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença crônica, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, é uma doença que acomete 1% da população em geral e é uma doença incurável. É uma doença que cursa com alucinações, que cursa com alterações da percepção da realidade, que chamamos de delírios, ou seja, falsas crenças, e que cursam com também confusão mental. Esses três fatores, eles são chamados de psicose. Nem toda psicose é esquizofrenia, mas toda esquizofrenia cursa com psicose. O que é a psicose? Psicose é um conjunto de sinais e sintomas que são confusão mental, ou seja, a pessoa apresenta um discurso desconexo, ou seja, são frases que não têm um conteúdo coerente, cursa com alucinações. As alucinações são alterações dos sentidos. Então existem alucinações auditivas, que são as mais comuns, onde a pessoa escuta vozes que não estão acontecendo na realidade. São alucinações também visuais, ou seja, a pessoa vê alguma coisa que não está na realidade, vultos, ou pessoas, ou animais, vê coisas que não estão correspondendo com a realidade. Existem também alucinações olfativas, táteis, gustativas, inclusive, que cursam com a psicose. E além da confusão mental e as alucinações, a psicose cursa com o delírio. O delírio é uma falsa crença. Delírio é uma informação que a pessoa que passa por ela acredita piamente que é realidade, mas é algo totalmente fora da realidade. Os delírios mais comuns da psicose são os delírios persecutórios, onde a pessoa tem a nítida sensação que ele está sendo perseguido, que há um complô contra ele, e aí ele relaciona isso com vários acontecimentos da vida dele. Ou seja, fulano estava me olhando de um jeito porque ele faz parte de uma organização que me percebe. Ou seja, o delírio ele é uma ideia bem complexa e estruturada fora da realidade. O outro delírio muito comum é o delírio místico-religioso, onde a pessoa atribui acontecimentos a influências de espíritos ou influências místicas, e dessa forma ele se sente perseguido ou, em alguns momentos, até favorecidos por essas influências sobrenaturais. Há um conteúdo místico-religioso e há um conteúdo de autorreferência positiva também no transtorno afetivo bipolar, nas épocas de euforia, nos períodos em que a pessoa se sente muito bem, muito alegre, com uma sensação maravilhosa, e muitas vezes o delírio vem com esse conteúdo. Ele, por exemplo, vê um prédio e fala e sente, né, e acredita que aquele prédio é dele. Outros delírios, a pessoa muitas vezes se acredita escritor de um livro, ou acredita ter um relacionamento com uma atriz, com um ator da televisão, e esses delírios, eles permanecem, e a pessoa não tem crítica de que eles são irreais. A pessoa não acredita que é irreal. À medida que vai acontecendo o tratamento, ele começa a ter percepção da irrealidade daquele acometimento. Assim como eu disse, toda esquizofrenia cursa com psicose, mas nem toda psicose é esquizofrenia. A esquizofrenia é uma psicose incurável, é uma psicose que persiste por toda a vida da pessoa, e além da alucinação, delírio e confusão mental, a pessoa tem uma deterioração da sua capacidade funcional, da sua capacidade de se emocionar, da sua capacidade, inclusive, intelectiva. Ou seja, há um processo demencial no adoecimento e esquizofrenia. Outras causas de psicose, que não esquizofrenia, a mais comum é, sem dúvida alguma, a psicose aguda, causada por abuso de substâncias. Então, o uso de maconha,
cocaína, a própria bebida alcoólica, pode fazer com que a pessoa manifeste um delírio, uma confusão mental, ou alucinações, ou seja, alterações da senso-percepção, que não são reais. Retirando-se o efeito da substância, ou seja, quando a pessoa deixa de usar a substância, aquela psicose cessa. Ou seja, é uma psicose induzida por abuso de substâncias. Tumores cerebrais podem causar também a psicose e outros transtornos mentais cursam com psicose também. Como eu expliquei, o transtorno afetivo bipolar, onde numa fase de euforia a pessoa pode acreditar ser dotado de poderes sobrenaturais ou delírios vários de autorreferência positiva. A própria depressão, ela pode cursar eventualmente com psicose, alucinação, confusão mental e delírio, e delírios esses congruentes com o humor depressivo. Ou seja, ele está deprimido, então ele acredita que naquele momento ele é culpado, por exemplo, pela guerra no mundo, ou ele é culpado por uma outra situação trágica que acontece com um familiar conhecido, com um vizinho. Ou seja, ele acredita em algo que não é real, mas que aumenta, que favorece o humor rebaixado, ou seja, a tristeza, a autodepreciação. E quais as causas da esquizofrenia? Por que alguém desenvolve esquizofrenia? O fator mais preponderante é, sem dúvida alguma, o fator genético. Alguém que tenha um familiar de primeiro ou segundo grau esquizofrênico tem uma chance maior de desenvolver esquizofrenia. Essa predisposição genética, ela pode se apresentar alternantes em vários transtornos psiquiátricos. Então, alguém que tem um tio com transtorno bipolar tem uma chance maior de desenvolver transtorno bipolar, também uma chance maior de ter ansiedade generalizada ou depressão. Além dos fatores genéticos muito bem estabelecidos na causa da esquizofrenia, existem fatores ambientais, que são violência na infância, principalmente, e abuso de substâncias. Sabe-se hoje que o uso na vida adolescente, até os 20 anos de idade, o uso de maconha uma vez por semana, continuamente, durante um período prolongado de 1, 2, 3 anos, vai estar relacionado com o aumento da chance da pessoa desenvolver esquizofrenia em 310%. Ou seja, alguém que usa maconha tem 3 vezes mais chance de desenvolver a doença esquizofrenia. Ou seja, uma psicose que acontece e não cessa. Mesmo que ele deixe o uso da maconha, ele vai estar já com esse adoecimento incurável e com uma necessidade de tratamento pela vida toda. É muito comum em psiquiatria a comorbidade, ou seja, a pessoa apresentar mais de um adoecimento ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade generalizada, muitas vezes a pessoa tem junto com a ansiedade generalizada uma depressão, ou um transtorno bipolar com ansiedade generalizada, um transtorno bipolar com transtorno de pânico, e a esquizofrenia também é assim, muitas vezes ela cursa com outros adoecimentos, seja de depressão e seja de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico. Um outro sintoma muito comum da psicose, mas muito mais específico da esquizofrenia, é o embotamento afetivo, onde a pessoa manifesta uma incapacidade de sentir alegria ou tristeza diante das situações variadas. Então ele recebe uma notícia trágica, a face é a mesma, a emoção é a mesma. Uma notícia muito boa, a face é a mesma, a emoção é a mesma. Ou seja, há um achatamento da curva de humor, que na pessoa normal é oscilatória. Todos nós oscilamos o humor. Às vezes a gente está um pouco mais alegre, às vezes a gente está um pouco mais triste dentro de um nível de normalidade. O esquizofrênico que manifesta o embotamento afetivo tem essa linha achatada, onde ele não sente maiores alegrias nem maiores tristezas. Isso é muitas vezes confundido com tristeza, porque a pessoa fica parada, a pessoa não manifesta essas emoções e muitas vezes a família acha que ele está deprimido, mas não necessariamente ele sente tristeza, apesar de ficar muito parado. O embotamento afetivo, ele cursa também com uma outra manifestação da psicose,
que é o prejuízo da volição, que é a mesma coisa de um rebaixamento da vontade. Volição é a mesma coisa que vontade. Então a pessoa não tem vontade de executar as atividades. Antes de adoecer, ele gostava e tinha o impulso de ir estudar, de relacionar com as pessoas, de conversar. Depois do adoecimento psicótico, que há esse prejuízo da vontade, ele fica, às vezes, o dia inteirinho parado. O dia inteirinho olhando para um local onde não há nada. Se você não puxar conversa com ele, ele também não conversa. Muitas vezes, com essa diminuição da vontade, há também a diminuição até do apetite, da vontade de beber água, e a família tem que estar muito atenta a isso durante o tratamento, visto que as medicações que tratam, elas combatem muito bem os sintomas psicóticos que chamamos de positivo, ou seja, alucinação, confusão mental e delírio. A maioria desses sintomas cedem muito bem com a medicação. Porém, os sintomas psicóticos que chamamos de negativos, que é o embotamento afetivo e esse prejuízo da volição, eles acabam ficando no paciente mesmo em tratamento, que chamamos de sintomas residuais negativos. É onde a família, dentro do processo de tratamento, vai necessitar estar estimulando esse paciente em tratamento a desempenhar atividades. Ou seja, a família e o próprio paciente não vai esperar ter vontade de realizar uma atividade ou outra, e sim vai seguir uma rotina, onde ele vai realizar atividades ocupacionais, artesanato, dança, musicoterapia, atividade física, segundo uma rotina, pois se ele esperar ter vontade, ele não vai. E realizar essas atividades, a médio e longo prazo, traz uma diminuição dos sintomas psicóticos e traz uma melhora do desempenho funcional, do desempenho cognitivo, da relação interpessoal do paciente. Então, ele deve ser muito motivado. Então, continuando no que diz respeito ao tratamento, além desse tratamento não medicamentoso, que consiste em terapias ocupacionais, existe o tratamento medicamentoso, que é realizado com as medicações de uma classe chamada de antipsicóticos, ou seja, que combate a psicose. Os antipsicóticos, eles, até 15, 20 anos atrás, eles eram pouco eficientes, mas e com muito efeito colateral. Hoje em dia nós já temos medicações que combatem muito bem a psicose sem causar maiores efeitos colaterais. Os dois tipos de esquizofrenia mais comuns são o paranoide, onde há uma predominância de delírios de perseguição, onde a pessoa sempre acha que estão tramando contra ele, e o outro tipo também comum é o tipo de esquizofrenia chamado desorganizada ou hebefrênica, onde o que predomina não é um discurso delirante estruturado, e sim um discurso totalmente desorganizado e confuso, onde as palavras são desconexas, onde nem há uma ideia delirante estruturada. Há palavras desconexas, comportamentos bizarros e desconexos também nesse adoecimento de esquizofrenia hebefrênica. Apesar da esquizofrenia responder hoje em dia muito bem ao tratamento medicamentoso, existem uma parcela dos pacientes que não respondem a esse tratamento. É uma esquizofrenia que chamamos de refratária, ou seja, usamos vários tipos de medicações e a pessoa não remete os sintomas de psicose. Continua tendo alucinação, continua confusa, continua sem vontade de realizar as atividades, muitas vezes até com agressividade. Essa parcela de pacientes, muitas vezes se beneficiarão com um tipo de tratamento chamado eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, ela consiste numa indução de uma convulsão. Atualmente, a eletroconvulsoterapia ela é feita em centro cirúrgico com o auxílio do anestesista, que além de fazer a pessoa dormir, ou seja, ficar sedada, ele também vai fazer um bloqueio neuromuscular, onde a manifestação física da convulsão, que são os tremores de uma convulsão, não acontecerão. Ou seja, até para saber que a pessoa entrou em convulsão no procedimento, há necessidade do exame, né, da eletroencefalografia.
O eletroencefalograma vai mostrar que a pessoa entrou em convulsão e logo saiu. No decorrer das sessões, observa-se que os sintomas psicóticos vão reduzindo. A eletroconvulsoterapia é usado não só na esquizofrenia refratária, mas como também em casos de catatonia depressiva ou até em transtorno bipolar grave. Então concluímos que a esquizofrenia é uma doença grave, incapacitante e que tem o seu controle baseado no tratamento medicamentoso e nos tratamentos psicoterapêuticos e ocupacionais. Essa era uma dúvida muito frequente dos nossos seguidores e achamos por bem fazer esse vídeo para orientar melhor. Mas se você tiver alguma outra dúvida a respeito da esquizofrenia ou em outras áreas da saúde mental, fique à vontade. Faça o seu comentário, faça o seu questionamento, que faremos o possível para atendê-los. Um grande abraço a todos.